A assessora de deputado é vítima de sequestro relâmpago na Praça 14. No porta-malas, ela ouviu os criminosos cometerem vários assaltos e um homicídio. Colocaram gasolina no meu carro e mandaram não fazer nenhum movimento, porque se eu batesse, eles iam me levar pro saco. Novo superintendente da SUFRAMA toma posse com a promessa de fortalecer o polo industrial. Haitianos refugiados no Amazonas vão receber ajuda do governo federal. Você vai ver também. Projeto piloto de concessionária promete impressão da conta de energia poucos minutos depois da aferição. E mais, evasão escolar no Amazonas causa o desperdício de milhões de reais nos cofres públicos. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Mais um caso de sequestro relâmpago na capital. Desta vez, a vítima foi uma assessora parlamentar. Ela foi atacada por bandidos enquanto falava ao celular. Os criminosos rodaram horas com a refém, fizeram assaltos e teriam inclusive matado um homem. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil realiza as investigações necessárias para solucionar o caso. Enquanto isso, presta todo o apoio e assistência à vítima, contando com a colaboração dela para chegar aos autores do crime. E é por causa dessa insegurança que moradores de vários bairros adotaram a estratégia de fechar as ruas com cancelas. Mas um alerta, Manaus Trans diz que a obstrução de vias públicas é proibida. A Receita Federal liberou a consulta ao lote de restituição de 2008 a 2011 para os 1.404 contribuintes que caíram na malha fina aqui no Amazonas. Vão ser pagos mais de 2 milhões de reais. O dinheiro vai ser creditado no dia 16 de janeiro. Outras informações no site da Receita ou pelo telefone 146. No Amazonas, muitas pessoas reclamam da demora para receber a fatura de energia elétrica. Quem mora em ramais distantes vive uma situação ainda pior. Para tentar resolver esse problema, a Amazonas Energia lançou hoje um programa piloto. Entre traficantes, na reportagem especial da semana, nossos repórteres acompanharam a ação da polícia no Mauazinho, um bairro dividido por facções criminosas. Subsecretário de Obras de Coari é preso acusado de ser um dos mandantes do atentado contra o prefeito da cidade, Arnaldo Mitoso. Polícia cumpre 14 mandados de prisão, busca e apreensão e desarticula laboratório clandestino. Veja também, reajuste no salário mínimo causa demissões em prefeituras do interior. E uma boa notícia para os estudantes. Começam as inscrições para 21 mil bolsas gratuitas em universidades da capital. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. A polícia cumpriu hoje 14 mandados de prisão, busca e apreensão de pessoas suspeitas em envolvimento com tráfico de drogas, assaltos e homicídios nas zonas norte e leste. Até um laboratório clandestino foi desarticulado. O PROCON aplicou no ano passado quase R$1 milhão em multas. E as empresas prestadoras de serviços públicos continuam liderando o ranking de reclamações. No próximo bloco, você vai assistir uma reportagem especial sobre a disputa por ponto de tráfico de drogas da zona leste de Manaus. Os traficantes matam os grupos rivais e a população está cada vez mais assustada. Não saia daí, a gente volta já. Com as férias e o tempo livre, a tendência é que as crianças fiquem preguiçosas e passem tempo demais em casa. Uma das soluções para quem quer fugir do tédio é ir a uma colônia de férias. No próximo bloco, pista molhada, riscos de acidentes. O A Crítica na TV traz dicas para os motoristas dirigirem com segurança nesse período de chuvas. É daqui a pouco, até já.
A assessoria da unidade gestora do projeto Copa 2014 informou que a Secretaria Estadual de Infraestrutura prepara o edital para a reforma do estádio da Colina, mas que não tem prazos definidos. A intenção é que o local tenha condições de receber mais de 10 mil pessoas e tenha um gramado nos padrões internacionais da FIFA. Dirigir em Manaus é uma tarefa cada vez mais complicada e quando chove, a situação piora. Veja agora dicas importantes para escapar dos acidentes de trânsito. O Parque da Criança fica na Avenida André Araújo, no Aleixo, tem entrada gratuita e funciona de terça a domingo, de 10 da manhã às 9 da noite. Esta edição da Crítica na TV termina aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã.